Em Macaé, no norte fluminense, pais de crianças atípicas diagnosticadas com deficiências intelectuais e transtornos de comportamento denunciam a falta de assistência em escolas municipais. Um dos maiores problemas é a aceitação nas unidades. Sabrina matriculou o filho nesta escola em fevereiro. O menino de 12 anos, diagnosticado com um transtorno explosivo intermitente, comportamento intelectual limítrofe e suspeita de deficiência intelectual, ainda não conseguiu assistir a uma aula sequer. Segundo a diretora-geral, ela disse que ele não pode estar na escola pelo fato de não ter a ASE, que é a Auxiliar de Serviços Escolares. Só que, na realidade, o meu filho ele veio remanejado de outra escola e, segundo informações que eu já estive na inclusiva, tanto na ouvidoria quanto na parte jurídica, ele tem o direito de estar na escola a partir do momento que a escola não conhece ele. Então, como ele foi matriculado no dia 25 de fevereiro, ele até então não entrou na escola, não esteve em sala de aula, a escola não conhece, então eles não têm como saber. E lá na inclusiva foi dito para mim que tem que existir o acolhimento, eles têm que conhecer, porque são adaptações diferentes. Talvez aqui ele se adapte de uma forma que não se adaptou no outro colégio da qual ele veio. Esse ano ele não estudou ainda, o que preocupa porque ele veio com 2 dependências da outra escola. Então, assim, fora o primeiro bimestre que já descartado, literalmente, da vida escolar dele desse ano, ainda tem essas 2 dependências que a gente nem sabe como é que vai se resolver. O mesmo ocorre com o filho de Priscila, de 11 anos. A criança diagnosticada com o transtorno do espectro autista grau 3 também não consegue estudar desde o início do ano letivo. Tem sido muito comprometedor, algo assim terrível, que eu sabia que existia, muitas mães passam por isso, né? Mas a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. E esse ano, infelizmente, aconteceu comigo. Meu filho está fora da escola, ele não pisou na escola ainda, né? A direção alega que não tem auxiliar para ele, então por isso ele não pode estar na escola. É uma criança autista nível 3, precisa muito de suporte e, infelizmente, alegam que não tem nenhuma previsão e é isso, ele está fora da escola, dentro de casa o dia inteiro com tempo ocioso, né, tendo até certas regressões, né, enfim, uma situação bem difícil. Elas relatam que outras crianças também estão impossibilitadas de ir para a escola por falta de assistência. As mães temem que esse longo período sem frequentar a unidade prejudique o desenvolvimento dos filhos. Tempo ocioso para uma criança é muito ruim, né? Ele deixa de aprender, deixa de interagir até com os colegas, que é algo muito importante para o desenvolvimento dele, né? Para toda criança, mas para uma criança com diagnóstico como o dele, mais ainda, né? Então, ele, enfim, fica em casa, acabando ficando muito tempo em telas, né? Eu preciso trabalhar, ele fica com os avós, né? E é muito difícil, tem sido muito difícil. É um direito da criança que está sendo violado, negado e precisa ser resolvido. Ele ainda não tem a letra cursiva desenvolvida, ele tem algumas peculiaridades em relação à aprendizagem dele. Para eles elaborarem um PEI, eles precisam da presença, porque eles têm que saber aonde que está a dificuldade dele, até onde ele alcança. Foi disponibilizado pelo AE aqui umas atividades, só que as atividades que foram disponibilizadas é para uma criança de 1º, 2º ano. E lá, inclusive, a pessoa da inclusiva falou para mim, eles nem poderiam fazer isso, porque eles estão transferindo uma responsabilidade para você como mãe. Então, como que eles vão elaborar uma atividade se eles não conhecem o aluno? Então não tem como, nem para ocupar o tempo dele em casa. A gente está recebendo notificação de falta e isso pode acarretar num problema seríssimo, porque aqui em Macaé existe uma guarda especializada em evasão de escola, tem o conselho tutelar e amanhã ou depois o meu medo é estar batendo na minha porta, eu moro em casa alugada, a dona correu o risco de me pedir um imóvel, por exemplo, porque eu acabei de me mudar para lá, ter uma situação dessa no meu portão e meu filho dar como evadido da escola, sendo que não é por uma negligência minha como mãe. Porque enquanto mãe eu estou lutando para botar meu filho dentro da escola. A legislação determina que as escolas públicas ou particulares, em todos os níveis de ensino, tenham um professor auxiliar em sala de aula para dar assistência aos alunos diagnosticados com deficiências intelectuais ou transtornos de comportamento. A lei brasileira estabelece ainda que a recusa da matrícula ou a frequência na unidade pode ser considerado um crime de discriminação. As leis de inclusão da pessoa com deficiência prevêem também que é dever da escola contratar o professor auxiliar para alunos atípicos com a garantia do acompanhamento específico dos estudantes. Esta especialista em autismo e deficiência intelectual afirma que o aprendizado
e o desenvolvimento das crianças podem ser impactados com um longo período fora da escola. Essa regressão, ela simplesmente vai acontecer de uma forma em que, para poder retornar a esse trabalho novamente, o caminho que foi conseguir, conseguir até ali, percorrer até ali, em todo esse desenvolvimento dessas habilidades, ficam perdidas. Por quê? Sem esse profissional de apoio, o professor regente ele não dá conta de atender essa demanda, que é muito grande na rede, não só na rede pública, como também na rede privada. Nós temos conhecimento em relação a isso. Não só a regressão em termos acadêmicos, como também comportamentais. Às vezes demoramos 6 meses até 1 ano para conseguir que esse estudante ele consiga avançar naquela habilidade, que ele consiga desenvolver. Aí fica muito tempo sem essa participação desse profissional de apoio, aí regride, aí é um novo caminho, temos que recomeçar, justamente porque essa perda é muito grande. A psicopedagoga explica que é fundamental que as escolas promovam a inclusão. Não é só a inclusão social, é incluir esse aluno, também dar essa garantia de inclusão, porque falar inclusão de uma maneira no papel é muito bonito, mas na prática mesmo, a escola tem esse papel, é importante a participação da escola e desse profissional. Tá? E muitas vezes a escola não consegue alcançar esse objetivo, exercer o papel dela enquanto instituição de educação, por falta justamente desse apoio.